Você já parou para pensar em como pequenos hábitos matinais podem transformar a sua vida espiritual? Em um mundo onde as preocupações e distrações nos rodeiam desde o momento em que abrimos os olhos, encontrar tempo para se conectar com Deus pode parecer desafiador. Mas, e se eu te dissesse que existe um conjunto de práticas simples que não só agradam a Deus, como também te aproximam do Espírito Santo? Sim, estou falando de 13 hábitos matinais que, quando incorporados à sua rotina, têm o poder de mudar completamente a maneira como você vive o seu dia. Esses hábitos, muitas vezes subestimados, carregam em si um potencial transformador que vai além do físico. Eles tocam o coração, renovam a mente e fortalecem o espírito, criando uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com fé e sabedoria. E o melhor de tudo, qualquer pessoa, independentemente de sua rotina ou circunstâncias, pode começar a praticá-los hoje mesmo e experimentar os resultados de forma quase imediata. Mas cuidado, o que vou te revelar pode parecer contraintuitivo no começo. Afinal, quem diria que uma simples meditação de 1 minuto ou a memorização de um versículo poderia ter tanto impacto? A verdade é que essas práticas matinais são poderosas porque nos alinham diretamente com a vontade de Deus, nos preparando para viver o dia da maneira que Ele deseja. E, à medida que você adota esses hábitos, perceberá que sua vida espiritual vai se aprofundando, e o Espírito Santo se torna uma presença constante e tangível em sua jornada diária. Então, se você está pronto para descobrir como esses 13 hábitos matinais podem mudar sua vida para melhor, continue comigo. Cada um deles foi cuidadosamente selecionado para te ajudar a começar o dia com o pé direito, em harmonia com Deus e em busca de uma vida plena e significativa. Vamos juntos explorar esses hábitos e aprender como eles podem fazer a diferença na sua caminhada espiritual. Logo ao despertar, há algo poderoso em começar o dia com uma oração intencional. Imagine um momento breve, onde se deposita o coração em palavras simples, mas profundamente conectadas. Essa prática, que muitos subestimam, pode transformar a jornada diária de uma forma surpreendente. É como se cada palavra proferida fosse uma semente plantada, pronta para florescer em forma de paz e clareza ao longo do dia. Afinal, não se trata de quanto tempo se passa orando, mas da intensidade com que se entrega aquele momento. Ao longo do dia, essa simples oração matinal age como um escudo invisível, protegendo e guiando em meio para os desafios que surgem. Pessoas que incorporaram essa prática relatam uma resiliência inesperada, uma calma interior que parece transcender as circunstâncias mais difíceis. É como se a oração, feita com sinceridade logo ao amanhecer, preparasse o espírito para o que está por vir, oferecendo uma base sólida em que se pode confiar. Esse hábito, que pode parecer tão singelo, tem o poder de moldar a perspectiva com a qual se enfrenta o mundo. Um exemplo disso é um empresário que, antes de lidar com as pressões do trabalho, dedica alguns minutos à oração matinal. Ele não apenas nota uma melhora em sua clareza mental, mas também uma capacidade maior de lidar com situações estressantes com serenidade. Esse é o tipo de transformação que começa de dentro para fora. O mais interessante é que, ao final dessa breve oração, a sensação de entrega e conexão espiritual não desaparece. Ela se torna uma companheira constante, uma presença que se faz sentir em cada pequena decisão, em cada interação ao longo do dia. E é exatamente nessa continuidade que reside o segredo. Essa oração matinal intencional não é apenas um ponto de partida, mas o início de uma jornada de conexão que se estende até o fim do dia, abrindo portas para novas práticas espirituais. Iniciar o dia com a leitura de um versículo bíblico é como abrir um mapa que guiará cada passo ao longo do caminho. Muitos subestimam o poder contido em poucas palavras, mas a verdade é que esse momento breve pode ter um impacto profundo. Ao escolher um versículo específico para meditar logo pela manhã, a mente se alinha com uma verdade superior, proporcionando uma clareza que guia as decisões e atitudes do dia. É como se cada palavra lida se transformasse em uma bússola espiritual, apontando para o caminho certo. Esse pequeno ato de ler um versículo pode parecer insignificante para alguns, mas para aqueles que praticam, os efeitos são notáveis. Imagine uma pessoa enfrentando um dilema no trabalho, uma decisão difícil que pode impactar muitos. Ao lembrar do versículo lido ao amanhecer, ela encontra a sabedoria necessária para agir com integridade e discernimento. Esse é o poder da palavra, moldando pensamentos e ações de uma forma que só quem experimenta pode compreender. Além de fornecer orientação, a leitura matinal da Bíblia também fortalece a fé. Para muitos, esse momento diário serve como uma reafirmação dos valores que sustentam suas vidas. Cada versículo se torna uma pedra fundamental sobre a qual se constrói um dia de fé e esperança. Isso não apenas traz paz interior, mas também confiança para enfrentar qualquer situação que surja. A leitura rápida se torna, assim, um ato de preparação espiritual, um alimento para a alma.
E à medida que o dia avança, as palavras lidas não se dissipam. Pelo contrário, elas permanecem na mente, oferecendo conselhos e conforto em momentos inesperados. Essa prática diária se torna um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento, onde cada dia é uma nova oportunidade de aplicar a sabedoria adquirida. E é nesse ciclo que se abre a porta para explorar outras formas de conexão espiritual, como a música, que ressoa com a alma de maneira única. Substituir o silêncio ou os ruídos comuns da manhã por hinos e canções de louvor é como criar uma trilha sonora de esperança para o dia que se inicia. Muitos não percebem, mas o que se ouve ao começar o dia pode influenciar profundamente o humor e a perspectiva. Quando os primeiros acordes de uma canção de adoração ecoam pelos ambientes, algo começa a mudar por dentro. É como se a música carregasse consigo uma onda de positividade e fé, pronta para inundar cada canto do coração. Para quem adota essa prática, o impacto é evidente. Um exemplo clássico é o de uma mãe que, ao realizar suas tarefas diárias, deixa hinos tocando ao fundo. Ela relata sentir uma paz renovada e uma coragem para enfrentar as responsabilidades do dia. É como se a música servisse de lembrete constante da presença divina, criando um ambiente onde a fé é reforçada e os desafios se tornam oportunidades de crescimento espiritual. A cada nota, uma nova força surge para encarar o que está por vir. Além do ambiente mais positivo, há também um efeito notável na mente. Ao ouvir canções de louvor, muitos experimentam uma clareza e foco que dificilmente obteriam de outra maneira. A música tem esse poder de alinhar os pensamentos com o que é verdadeiro e nobre, afastando distrações e preocupações que possam surgir. É como se a melodia se tornasse uma corrente de energia espiritual que mantém a mente centrada e o coração tranquilo, mesmo diante das tempestades da vida. E o que é mais interessante é que esse estado de espírito perdura. Ao longo do dia, as melodias ouvidas pela manhã continuam ecoando na mente, oferecendo consolo e encorajamento em momentos inesperados. Para aqueles que buscam uma conexão espiritual mais profunda, essa prática de ouvir hinos se transforma em um ato contínuo de louvor, preparando o terreno para outras formas de meditação e adoração que podem surgir, como as reflexões matinais que fortalecem ainda mais o espírito. Incorporar pequenas reflexões matinais à rotina é como dar ao espírito uma pausa revigorante antes de enfrentar o frenesi do dia. Esse hábito, que pode ser facilmente incorporado durante o café da manhã, oferece uma oportunidade de silenciar a mente e focar em pensamentos que renovam e fortalecem. Para muitos, esses momentos são comparáveis a uma brisa suave que refresca a alma, proporcionando uma clareza e tranquilidade que ressoam ao longo de todo o dia. Imagine alguém que, antes de mergulhar nas responsabilidades diárias, reserva alguns minutos para refletir sobre uma passagem ou uma verdade espiritual. Ao fazer isso, essa pessoa não apenas encontra paz interior, mas também uma perspectiva renovada que ilumina seu caminho ao longo do dia. Essas curtas meditações podem variar desde a gratidão por pequenas bênçãos até a contemplação de questões mais profundas, e cada reflexão contribui para um estado de espírito mais equilibrado e centrado. A beleza dessas reflexões matinais está em sua simplicidade. Não é necessário dedicar longos períodos. Às vezes, bastam apenas alguns minutos para alcançar um impacto significativo. Por exemplo, enquanto saboreia uma xícara de café, alguém pode meditar sobre a importância da paciência e, em questão de minutos, sentir-se mais preparado para enfrentar desafios com serenidade. Essa prática transforma momentos rotineiros em experiências espirituais enriquecedoras, sem a necessidade de grandes esforços ou preparações. E assim, ao longo do dia, os frutos dessas curtas reflexões continuam a florescer. Cada situação difícil que surge se torna uma oportunidade de aplicar o que foi contemplado pela manhã, criando um ciclo contínuo de crescimento espiritual. Para aqueles que se dedicam a essa prática, a sensação é de que o dia foi preenchido de propósito e significado desde o início, preparando o terreno para experiências ainda mais profundas de conexão, como uma caminhada matinal de oração, que amplia ainda mais essa conexão espiritual. Caminhar ao amanhecer, enquanto se eleva uma oração, é como dar passos físicos e espirituais ao mesmo tempo. Essa prática, simples na essência, carrega consigo um profundo senso de conexão com o divino. Enquanto os pés tocam o chão, o espírito se eleva, e cada passo se torna uma expressão de fé. Para muitos, esse momento representa uma oportunidade única de se aproximar de Deus em um ambiente onde a natureza e a espiritualidade se entrelaçam de forma harmoniosa. Imagine alguém que, ao acordar, decide caminhar em um parque ou por uma trilha tranquila. Durante essa caminhada, ele conversa com Deus, ora pelos desafios do dia, agradece pelas bênçãos recebidas e pede orientação. A combinação do movimento com a oração cria uma experiência que vai além do físico. É uma jornada interna onde cada passo é um reflexo do desejo de se alinhar com a vontade divina.
Essa prática não só revigora o corpo, mas também a alma, proporcionando uma sensação de paz que perdura ao longo do dia. Para muitos, a caminhada matinal de oração é um momento de clareza, onde as preocupações se dissipam e as respostas começam a surgir. Não é incomum que, durante esses momentos, insights valiosos sobre a vida e decisões importantes sejam revelados. Por exemplo, uma pessoa que se sente perdida em relação a uma escolha profissional pode, durante sua caminhada orante, encontrar a orientação que tanto busca. A combinação do ar fresco, da tranquilidade do amanhecer e da oração cria um ambiente perfeito para que a mente se abra às respostas divinas. E quando a caminhada termina, a conexão não se perde. Ela se torna um fio invisível que une todos os momentos do dia, desde as pequenas decisões até os grandes desafios. Essa prática matinal se transforma em uma fundação sólida sobre a qual o restante do dia é construído, criando uma base espiritual que permite enfrentar as adversidades com fé renovada. E, naturalmente, abre o caminho para outras práticas de gratidão que ampliam ainda mais essa conexão com o divino. Começar o dia com um momento de gratidão é como ajustar o foco de uma câmera, trazendo à tona tudo que é bom e positivo na vida. Essa prática, muitas vezes negligenciada, tem o poder de transformar completamente a perspectiva com que se encara o dia. Ao acordar e dedicar alguns minutos para refletir sobre as coisas pelas quais se é grato, o coração se enche de uma energia positiva que permeia cada ação e decisão subsequente. Não é apenas um ato de reconhecimento, mas um exercício que prepara a mente para perceber as bênçãos em meio para os desafios. Para quem adota esse hábito, os benefícios são rapidamente perceptíveis. Imagine uma pessoa que, antes mesmo de sair da cama, toma um instante para agradecer pela saúde, pela família ou até mesmo pelas pequenas alegrias que a vida oferece. Essa simples prática tem um efeito profundo, elevando o humor e criando uma base de resiliência que se revela especialmente útil nos momentos difíceis. É como se a gratidão funcionasse como um escudo invisível, protegendo contra o pessimismo e as adversidades do dia. Além de melhorar o bem-estar emocional, a prática de gratidão ao acordar também influencia positivamente as interações com os outros. Quando se começa o dia com o coração grato, isso se reflete nas palavras e atitudes, tornando as relações mais harmoniosas e significativas. Por exemplo, ao agradecer mentalmente pela presença de um colega de trabalho, uma pessoa pode se surpreender ao perceber como isso afeta positivamente a comunicação e a colaboração ao longo do dia. A gratidão, então, se espalha, criando um ciclo virtuoso de positividade. E o melhor é que essa prática não exige muito tempo ou esforço. Em questão de minutos, é possível cultivar um estado de espírito que pode mudar o curso do dia inteiro. Ao longo do tempo, esses pequenos momentos de gratidão se acumulam, moldando uma visão de mundo mais otimista e resiliente. E, à medida que o dia avança, essa gratidão matinal abre as portas para outras práticas espirituais que continuam a alimentar o espírito, como a meditação breve, que ancora a mente na serenidade e na paz interior. Reservar um minuto para meditar antes de começar o dia pode parecer um gesto pequeno, mas os efeitos dessa prática podem ser surpreendentemente profundos. Em apenas 60 segundos, é possível ancorar a mente em um estado de paz e serenidade que perdura ao longo do dia. Essa breve pausa permite que o espírito se acalme, como a superfície de um lago que se torna espelhada após um breve momento de turbulência. Para muitos, essa prática simples é uma chave para manter o equilíbrio em meio às exigências diárias. Pense em alguém que, antes de mergulhar nas tarefas e responsabilidades do dia, decide fechar os olhos por um minuto, focando apenas na respiração e deixando que a mente se liberte das preocupações. Esse único minuto pode transformar completamente a maneira como essa pessoa lida com os desafios que surgem. Ao cultivar um estado de tranquilidade logo ao despertar, é mais fácil manter a calma e a clareza ao longo do dia, mesmo diante das pressões e distrações. A beleza dessa meditação de um minuto está em sua acessibilidade. Não há necessidade de técnicas complicadas ou de um ambiente específico. Basta a intenção de silenciar a mente por um breve momento. Por exemplo, uma pessoa que se sente sobrecarregada com o ritmo acelerado do cotidiano pode encontrar grande alívio ao adotar essa prática. Ao perceber que em apenas um minuto é possível criar um espaço de paz interior, ela começa a valorizar ainda mais esses pequenos momentos de introspecção. E esse estado de serenidade não se esvai rapidamente. Ao contrário, ele se infiltra nos minutos e horas que seguem, influenciando positivamente as decisões e interações ao longo do dia. Essa meditação rápida se torna uma âncora mental, um ponto de referência que pode ser acessado a qualquer momento. E, assim, ela se conecta naturalmente a outras práticas espirituais, como a intercessão por outros, que aprofundam ainda mais essa conexão com o divino e com o próximo. Dedicar um tempo diário para interceder por outros é uma prática que vai além de meras palavras.
É um ato de amor e conexão que fortalece a própria fé. Quando se reza com intenção e propósito, colocando as necessidades dos outros diante de Deus, algo poderoso acontece. Para muitos, essa prática não só aprofunda a própria espiritualidade, mas também cria um laço invisível com aqueles por quem se ora, gerando uma sensação de comunidade e propósito que transcende o individualismo. Imagine alguém que, todas as manhãs, separa alguns minutos para orar por amigos, familiares ou até mesmo por desconhecidos. Essa pessoa começa a perceber mudanças não apenas nas vidas daqueles por quem intercede, mas também em si mesma. A prática da intercessão diária fortalece a empatia, o entendimento e a paciência, criando uma fundação sólida de fé que sustenta a própria vida espiritual. Ao focar nas necessidades dos outros, o intercessor encontra uma renovada força interior para enfrentar seus próprios desafios. Além disso, a intercessão estruturada pode gerar respostas surpreendentes de Deus. Há relatos de pessoas que, ao dedicarem-se a orar por outras, testemunharam milagres e transformações inesperadas em suas vidas e nas vidas daqueles por quem oraram. Por exemplo, uma mãe que orava diariamente pela recuperação de um filho doente pode ter encontrado conforto e esperança em meio à adversidade e, eventualmente, testemunhado a cura do filho. Esse é o poder da intercessão. Ela não só beneficia os outros, mas também eleva a fé daquele que ora. E enquanto se intercede, uma conexão espiritual mais profunda se desenvolve, tanto com Deus quanto com a comunidade ao redor. Essa prática diária torna-se um momento de comunhão, onde se reconhece a interdependência humana e a necessidade de apoiar uns para os outros. E, assim, a intercessão diária abre caminho para outras práticas espirituais que reforçam essa conexão, como a memorização de versículos, que mantém a mente focada e o espírito fortalecido ao longo do tempo. A prática de memorizar versículos bíblicos ao amanhecer é uma estratégia poderosa para moldar a mente e o caráter. Repetir essas palavras sagradas diariamente fortalece não apenas a memória, mas também a fé e a resiliência espiritual. Para muitos, essa prática é comparável a gravar verdades divinas no coração, tornando-as acessíveis em momentos de necessidade. Cada versículo memorizado se transforma em uma âncora, capaz de manter o espírito firme diante das tempestades da vida. Imagine uma pessoa que, todas as manhãs, repete para si mesma um versículo específico. Com o tempo, essas palavras se tornam uma parte intrínseca de seus pensamentos e ações. Em momentos de dúvida ou tentação, esse versículo surge como uma luz que ilumina o caminho certo a seguir. Não é apenas uma questão de lembrar palavras, mas de internalizar verdades que moldam a forma como se vive e interage com o mundo ao redor. Além disso, a repetição matinal de versículos cria uma base sólida de sabedoria espiritual que influencia positivamente o comportamento ao longo do dia. Por exemplo, alguém que memoriza versículos sobre paciência pode notar uma diferença significativa em como reage a situações frustrantes. Esse simples ato de repetição diária transforma a mente em um campo fértil, onde a palavra de Deus cresce e floresce, guiando cada passo com clareza e convicção. E o mais interessante é que essa prática se torna um ciclo contínuo de fortalecimento espiritual. A cada dia, um novo versículo pode ser adicionado ao repertório, ampliando a reserva de sabedoria e coragem para enfrentar os desafios da vida. Com o tempo, a mente se enche dessas verdades divinas, tornando mais fácil resistir a tentações e tomar decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus. E, naturalmente, essa prática abre caminho para outras formas de adoração e contemplação, como a observação da criação, que revela a grandeza de Deus em cada detalhe do mundo ao nosso redor. Observar a natureza ao amanhecer é uma das formas mais puras de adoração e reconhecimento da grandeza de Deus. Nesse momento silencioso, onde o mundo desperta de seu descanso noturno, cada detalhe da criação reflete a majestade divina. Para muitos, essa prática matinal se torna uma oportunidade de renovar a fé e ampliar a gratidão, ao perceber como Deus está presente em cada aspecto da vida. É como se, ao contemplar a beleza natural, o coração fosse automaticamente direcionado para o Criador, numa conexão que transcende palavras. Imagine uma pessoa que, todos os dias ao amanhecer, dedica alguns minutos para simplesmente observar o céu, as árvores ou o movimento das águas. Nesse instante, ela não apenas vê a natureza, mas experimenta um profundo senso de paz e reverência. As cores do céu, o canto dos pássaros e o frescor do ar tornam-se lembretes tangíveis do cuidado e da provisão divina. Essa prática simples, mas poderosa, ajuda a cultivar uma perspectiva de vida mais centrada em gratidão e admiração por tudo que Deus criou. Além disso, essa observação atenta da criação pode inspirar uma espiritualidade mais consciente e integrada ao cotidiano. Por exemplo, ao notar a resiliência de uma árvore que se mantém firme apesar das intempéries,
uma pessoa pode refletir sobre sua própria vida e encontrar força para perseverar em meio às dificuldades. A criação, com sua complexidade e simplicidade, oferece lições valiosas que podem ser aplicadas em diferentes áreas da vida, desde a superação de desafios até o reconhecimento das pequenas bênçãos diárias. E ao longo do dia, essa conexão com a natureza continua a ressoar na mente e no coração. Cada visão de uma flor, o som de um riacho ou a brisa suave se tornam oportunidades de agradecer e louvar a Deus por sua obra maravilhosa. Esse hábito diário de observar a criação não apenas renova a fé, mas também amplia a percepção do divino em cada detalhe do mundo. E, assim, essa prática se une naturalmente a outras formas de adoração, como a confissão matinal, que purifica o coração e prepara a alma para um novo dia. Transformar o banho matinal em um momento de confissão é como purificar não apenas o corpo, mas também a alma. Essa prática diária, que muitos realizam sem pensar, pode ser elevada a um ato espiritual profundo, onde a água que lava a pele simboliza a limpeza interior. Para aqueles que adotam esse hábito, o início do dia se torna uma oportunidade de renovação, onde os pesos do dia anterior são deixados para trás, permitindo que a alma se torne leve e preparada para um novo começo. Imagine alguém que, ao sentir a água escorrendo pelo corpo, começa a refletir sobre seus erros e falhas, confessando-os em silêncio. Esse momento íntimo de confissão transforma o banho em um ritual de purificação espiritual. Ao liberar esses fardos, a pessoa não apenas sente uma limpeza física, mas também experimenta uma sensação de alívio e renovação interior. A confissão, quando feita com sinceridade, abre espaço para o perdão e a graça divina, criando um coração leve e disposto a seguir o caminho certo. Esse ato de confissão matinal também tem um impacto duradouro ao longo do dia. Ao começar o dia com o coração purificado, é mais fácil manter uma atitude positiva e alinhada com os preceitos divinos. Por exemplo, uma pessoa que confessou sua impaciência durante o banho pode encontrar uma nova capacidade de enfrentar situações estressantes com calma e compaixão. Essa prática não apenas limpa o passado, mas também prepara o terreno para um futuro mais consciente e espiritualizado. E o mais belo é que essa confissão diária se torna um ciclo contínuo de renovação espiritual. Cada manhã, uma nova oportunidade surge para refletir, confessar e purificar a alma, criando um ciclo de crescimento espiritual que se estende por toda a vida. Ao sair do banho, essa pessoa está não apenas fisicamente limpa, mas espiritualmente preparada para encarar o dia com o coração renovado e uma mente focada. E, assim, essa prática se conecta naturalmente a outras formas de preparação espiritual, como o planejamento de atos de bondade, que moldam o dia com propósito e compaixão. Planejar atos de bondade logo pela manhã é como semear sementes de compaixão que florescerão ao longo do dia. Esse hábito, muitas vezes negligenciado, tem o poder de transformar não apenas a vida de quem recebe essas ações, mas também de quem as realiza. Ao dedicar alguns minutos para mentalizar atos de gentileza, o coração se abre para um dia de serviço, onde cada interação se torna uma oportunidade de manifestar amor e empatia. Para muitos, essa prática matinal se torna a base de um dia mais significativo e gratificante. Imagine alguém que, ao tomar seu café da manhã, pensa em maneiras de ser gentil e generoso com as pessoas que encontrará ao longo do dia. Pode ser um gesto tão simples quanto oferecer um sorriso ou tão grandioso quanto ajudar alguém em necessidade. Ao planejar esses atos de bondade, essa pessoa já começa o dia com uma mentalidade de serviço, pronta para transformar cada momento em uma chance de fazer a diferença. Esse planejamento não só enche o coração de propósito, mas também ilumina o dia de todos ao seu redor. Além disso, a preparação do coração para o serviço cria uma perspectiva de vida mais centrada no amor ao próximo. Ao sair de casa com a intenção de ser uma força positiva no mundo, as interações diárias ganham um novo sentido. Por exemplo, ao decidir ajudar um colega de trabalho com uma tarefa difícil, essa pessoa não só fortalece os laços de amizade, mas também encontra uma satisfação interna que vai além de qualquer recompensa material. Esse tipo de bondade intencional cria um ciclo de generosidade que se propaga, tocando muitas vidas de maneiras inesperadas. E à medida que o dia avança, cada ato de bondade planejado e realizado se torna uma expressão tangível de fé e compaixão. Essa prática diária não apenas molda o caráter, mas também constrói uma vida rica em significados e valores. E assim, o coração, que foi preparado para o serviço logo pela manhã, continua a buscar maneiras de servir e amar, criando um caminho espiritual que se conecta naturalmente à busca por sabedoria, como a leitura dos provérbios ao amanhecer, que oferece orientação prática e espiritual para cada passo do caminho. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé.
Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Iniciar o dia com a leitura de Provérbios é como beber de uma fonte de sabedoria que nunca seca. Essas palavras, escritas há milênios, continuam a oferecer orientação prática e espiritual para quem busca viver de acordo com os princípios divinos. Ao dedicar alguns minutos pela manhã para meditar sobre os provérbios, o coração e a mente são alinhados com verdades eternas, preparando o espírito para tomar decisões sábias e agir com integridade ao longo do dia. Imagine alguém que, ao abrir a Bíblia pela manhã, se depara com um versículo de Provérbios que fala sobre a importância da humildade ou da justiça. Essas palavras, embora simples, têm o poder de moldar o pensamento e influenciar diretamente as ações. Ao internalizar essas lições, a pessoa passa a viver de forma mais consciente, tomando decisões que refletem essa sabedoria adquirida. Por exemplo, em um momento de conflito, ela pode recordar o provérbio lido e escolher uma abordagem mais pacífica e justa, promovendo harmonia em suas relações. Além de guiar o comportamento, a leitura dos provérbios também fortalece o espírito, fornecendo uma base sólida de fé e discernimento. Cada versículo se torna um tijolo que constrói uma vida fundamentada em valores divinos, resistindo às tempestades e provações que inevitavelmente surgem. Essa prática diária de buscar sabedoria não apenas ilumina o caminho imediato, mas também proporciona uma visão de longo prazo, onde cada decisão tomada hoje contribui para um futuro mais alinhado com a vontade de Deus. E o mais belo é que essa busca matinal por sabedoria não termina com a leitura. Ela se estende ao longo do dia, influenciando cada escolha e interação. Cada palavra de provérbios memorizada se torna uma bússola interna, apontando para o que é justo, verdadeiro e bom. E, ao longo do tempo, essa prática contínua de buscar sabedoria transforma não apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor, criando uma comunidade fundamentada nos princípios divinos. E, assim, essa jornada espiritual se conecta naturalmente a um ciclo de vida onde cada hábito matinal contribui para uma caminhada diária mais próxima de Deus. Depois de explorar esses 13 hábitos matinais, fica claro que pequenas mudanças na sua rotina podem gerar transformações profundas em sua vida espiritual. A questão agora é: você está pronto para aplicar esse conhecimento e dar um novo passo na sua caminhada com Deus? Cada um desses hábitos foi pensado para aproximar você do Espírito Santo e fortalecer sua fé de forma prática e acessível. Mas, para colher os frutos, é necessário mais do que apenas conhecer. É preciso agir. Então, qual será o seu próximo passo? Que tal começar amanhã mesmo, incorporando uma dessas práticas em sua rotina matinal? Você verá que, ao fazer isso, sua perspectiva começará a mudar, e sua conexão com Deus se tornará mais forte e presente. Pergunte-se: como posso tornar minha manhã um tempo sagrado de crescimento espiritual? E mais importante, como isso pode impactar minha vida e as vidas das pessoas ao meu redor? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar a aprender e crescer espiritualmente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, que continuarão a aperfeiçoar seu espírito e sua caminhada com Deus. E antes de encerrar, quero te convidar a assistir ao próximo vídeo que aparecerá na tela, onde vamos aprofundar ainda mais em como viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação.